Olá, telespectadores da TV Otimista. O nosso programa de hoje é uma entrevista com o vereador de Fortaleza, Léo Couto, onde ele fala sobre a situação em seu partido, o PSB, o bloco independente formado na Câmara Municipal de Fortaleza, em oposição ao prefeito José Sarto, e sobre as eleições proporcionais do ano que vem. Vamos conferir. Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, a nossa entrevista de hoje é com o vereador Léo Couto. É um dos mais jovens parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza, embora tenha nascido no berço político. O avô foi vereador de Fortaleza, presidente da Câmara Municipal, foi deputado estadual. O pai foi vereador de Fortaleza por várias legislaturas, também presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. O pai é o ex-vereador José Maria Couto e o avô Gerôncio Bezerra. Léo Couto, eu agradeço a sua disposição de estar aqui nos concedendo essa entrevista e eu pergunto, o senhor lembra da política que faziam o seu pai, o seu avô? Você era muito novo e se lembra que diferença há da política que eles faziam para a que o senhor faz hoje? Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço, Edson Silva. Eu sempre digo que nós precisamos dos meios de comunicação para a gente colocar nossas ações, que a população se interesse cada vez mais por política, porque a política é o único instrumento capaz de mudar a vida da sociedade, né? E a população, às vezes, acho que por causa dos políticos mesmo, né, de dificuldade, de situações difíceis, é uma classe que está muito hostilizada, digamos assim, principalmente por causa das últimas eleições, do tensionamento e dos últimos acontecimentos. E você falou do histórico aí, do meu avô, né, que foi deputado estadual, vereador, do meu pai. A última eleição do meu pai, Edson, foi para vereador, né, em 2004, 2000, que ele foi o vereador mais votado, e em 2004 ele foi para prefeito de São Gonçalo do Amarante. E 16 anos depois, né, eu me candidatei e estamos aí na terceira geração da família, fazendo um mandato de muita, acho que nos destacando, né, tentando, junto com o terceiro setor, e aí já vou falando algumas diferenças que nós temos aí de 20 anos atrás para agora, né, junto com o terceiro setor, junto com o empresariado, junto com o poder público, junto com o governo do estado, né, que é o poder público que eu falo, que é o grupo que eu pertenço hoje, fazer a diferença dentro da vida das comunidades. Né, naquela época a gente tinha uma política muito de assistencialismo, né, a gente tinha uma política completamente diferente, até porque não tinha as redes sociais, né? Então, enquanto meu pai demorava a noite inteira, fazia 3, 4 reuniões na época das eleições para falar com 100, 200 pessoas, hoje eu faço um vídeo e tem uns 5 mil visualizações, vídeos meus que tem 20 mil visualizações, né? Então as redes sociais vieram realmente para modificar a internet como um todo, né? Realmente para modificar a política, e você vê várias pessoas que também se elegeram através da internet, para você ver o poder, né, que esse meio de comunicação tem hoje. Bom, o senhor começou a sua vida político-partidária sendo candidato pelo PSB. Qual é a sua relação hoje com o PSB? Bom, o PSB foi um partido que me acolheu, foi um partido que eu fui convidado para ser o presidente em 2009 para fazer uma renovação, para fazer um resgate, né, do partido, o partido que naquele momento não tinha nenhum deputado estadual, né, tinha um deputado federal, que era o Denis Bezerra, e não tinha vereadores em Fortaleza, né? Então a gente trabalhou como presidente municipal de Fortaleza, do partido, e conseguimos alavancar o partido, que o partido fizesse 3 vereadores, né, naquele momento. E aí vieram as eleições de 2022. Edson Silva, como todos sabem, uma eleição muito difícil, uma eleição tensionada, uma eleição que eu tive que tomar uma posição, né, contra
o partido, não nacionalmente, mas a nível estadual, né? A nível federal, nós tínhamos o vice Gerardo Alckmin, e a nível estadual nós tivemos aqui o apoio do presidente estadual, deputado Denis Bezerra, ao ex-prefeito Roberto Cláudio, né? Então eu tive que tomar uma decisão, né, de não apoiar o partido naquele momento, seguindo as minhas convicções, até porque eu fazia parte de um grupo político que era do ex-governador Camilo, e naquele momento tinha que escolher. Assim, foi um momento difícil, foi um momento complicado, mas graças a Deus continuei onde eu sempre estava, né, que era na base do governador Camilo, ex-governador Camilo, e fomos para a eleição. Participei assiduamente da eleição, fui um dos coordenadores aqui de Fortaleza e graças a Deus nós conseguimos aí, né, o êxito nas eleições, e isso causou, Edson, alguns tensionamentos dentro do partido, né? No meio da campanha, eu fui sacado da presidência do partido, sem nenhum aviso. Acho que eu fiquei sabendo pelo jornal O Povo, pela imprensa, que não era mais presidente do partido. E sim o vereador Ézio Feitosa, né, meu amigo Ézio Feitosa, ex-líder do prefeito Roberto Cláudio. E eu realmente discuti, inclusive na tribuna, Edson, não por eu ter saído da presidência, que era completamente normal, mas a maneira que eu fui sacado da presidência, né? E a partir desse momento eu fiquei deslocado dentro do partido. Eu fiquei sem informação dentro do partido. Haja vista que eu não sabia, estava conversando com você aqui em off, vim descobrir aqui há 30 dias atrás que o presidente nem era mais o ex-deputado Denis Bezerra, e sim o ex-prefeito do Ipu, Sérgio Rufino, né? Então, enfim, está nessa situação, mas eu estou aqui, me coloco o meu nome à disposição para contribuir para o partido, Edson. Eu sei que o partido hoje não tem nenhum deputado estadual e também nenhum deputado federal. Haja visto que o deputado Mendes aí não conseguiu êxito nas eleições. E eu acho que há momento agora de reconstrução do partido. Eu coloco o meu nome, como eu disse, para ajudar, para fazer uma chapa forte para o ano que vem, Edson Silva, para que a gente consiga fazer não 3, mas 4 ou 5 vereadores, assim se for decisão do partido, que eu acredito que nos próximos dias o partido terá uma reestruturação nacional e que aqui no Ceará também não será diferente. O vereador Léo Couto, quando o senhor ingressou no PSB, o noticiário dava conta de uma excelente relação pessoal sua com o então, à época, chefe da Casa Civil do governo, Camilo Santana, que é o hoje vice-prefeito Elcio Batista. E por conta dessa sua relação, o senhor trabalhou na campanha municipal de 2020, né? Sim. Que elegeu o prefeito José Sarto. O senhor citou o seu rompimento com o partido, a eleição de 2022, por conta da divisão aí, o rompimento do PT com o PDT, o Camilo ficou de um lado, né? E os pedetistas, que eram aliados, ficaram de outro lado. Mas aí o Elcio, que era o seu amigo e do PSB, ficou do lado contrário, no caso, do lado do Roberto Cláudio. Como é que foi essa separação? Bom, primeiramente dizer que o Elcio continua sendo meu amigo, apesar da gente ter se distanciado, né? Essa eleição, ela foi muito difícil. Irmão brigou com o irmão, gente que era amigo brigou com o outro, né? A relação do Elcio com o Eudoro ficou estremecida, que tinha uma relação muito forte com o próprio, acho que até mais do que com o governador Camilo, mas respeitei a decisão dele, a decisão que ele tomou, que ele achou que era correta, seguir o partido naquele momento. Eu acho que cada um tem que ter seu ponto de vista. Quando eu fui chamado para assinar, Edson, e aí eu acho que eu nunca contei em nenhuma entrevista, vou contar aqui na sua, como foi mais ou menos os bastidores daquele momento, né? Naquele momento tinha eu fui chamado para assinar um documento para que o deputado Denis Bezerra, né, revesse
o apoio ao ex-prefeito Roberto Cláudio, né? E eu falei que não poderia assinar aquele documento, porque se eu assinasse aquele documento eu estaria rompendo, né, sem conversar antecipadamente, tanto com a prefeitura, como até com o Roberto Cláudio, o que eu tenho grande estima, né, mas que ia apoiar quem o governador Camilo indicasse. Então, naquele momento, eu não assinei aquele papel, não fui para a convenção do Roberto Cláudio, que já tinha tomado a minha decisão. Antes de tomar a minha decisão, que eu me lembro que foi numa quarta-feira, eu sentei com o ex-prefeito Roberto Cláudio, ele contou a versão dele. Eu disse, inclusive, que, olha, não vou levar a sua versão para o governador Camilo, nem vou pegar a versão do governador Camilo e trazer aqui para você, estar comigo. Mas, infelizmente, Roberto, eu gosto muito de você, mas eu não tenho como. Se eu estou aqui sentado aqui conversando com você, uma das pessoas que foram fundamentais foi o governador Camilo. Então, nesse momento que ele está precisando, eu acho que estaria sendo incoerente da minha parte. Eu, Leonardo, vereador de Fortaleza, né? Eu não conseguiria olhar para o Camilo se eu tivesse feito, né, não votado nele. Então, tomei uma decisão, mas respeito, converso com o Elcio, nos encontramos aí em vários eventos, né, não tenho nenhum problema com ele, mas nessa situação a gente teve que seguir caminhos diferentes. O que foi mais preponderante para o seu rompimento com o atual prefeito José Sarto? A saída esse imbróglio lá no PSB ou divergências no campo político com o próprio prefeito? Bom, nós tivemos alguns, como eu disse, eu estou repetindo muito tensionamento, mas porque foi uma eleição muito difícil. Eu não consegui falar com o prefeito Zé Sarto antes de fazer o meu anúncio, mas falei com o chefe de gabinete, Renato Borges. Na segunda-feira, depois do meu anúncio, conversei com o prefeito Sarto, expliquei as minhas situações, expus o porquê que eu não poderia acompanhá-lo, mas causou o primeiro tensionamento, né? Logo depois das eleições, não fui chamado para nenhum tipo de conversa, não fui chamado para nenhum tipo de diálogo, para saber como ficaria, né, a base naquele momento. Talvez por meu nome ter sido lançado à presidência da Câmara Municipal para concorrer a uma chapa que os vereadores aí disseram que foi essencial para, enfim, para debater os assuntos da casa, para discutir, né, os pontos positivos, os pontos negativos que estavam acontecendo na Casa Legislativa, o que os vereadores estavam almejando, o que estava deixando a desejar na presidência do presidente Antônio Henrique, mas gerou outro embate na Câmara e mais um desgaste, né? E aí nós tivemos o terceiro e último embate, que foi a taxa do lixo. Que eu não tive realmente como votar a favor da taxa do lixo, mais uma taxa de contra as minhas convicções, de contra a população, no momento econômico que a gente estava vivendo, votar em mais um tributo para a população. Mas mesmo assim, não deixei de ouvir as pessoas que eu tenho estima, que eu tenho, que são minhas referências na política, como o senador Cid Gomes. Conversei com ele muito com relação à presidência da Câmara, né, com o ministro Camilo Santana, conversei muito sobre a presidência da Câmara, sobre a questão da taxa do lixo, e ele falou: Léo, faça o que você achar que é correto. E assim eu fiz, e infelizmente tive que entregar a vice-liderança, né, do prefeito Sarto, porque não tinha o mínimo clima naquele momento de permanecer, haja vista que se criou uma situação, Edson, de chegar ao ponto de eu não ter mais nenhuma ponte com o não secretário, né? Então, criou uma dificuldade, um clima muito ruim dentro da prefeitura e com alguns colegas até na Câmara. E eu que sempre me dei bem com todos da oposição, da situação, do centro. E, diante de todos esses desgastes, a gente teve que fazer um bloco independente, que hoje é ligado dentro do grupo de oposição, onde eu sou o vice-líder do grupo da oposição hoje, a gente vai ficar fazendo rodízio. Quem iniciou a liderança foi o vereador Danilo Lopes,
que é um vereador muito preparado, e eu tenho certeza que vai fazer um papel importante na oposição e nas mensagens propositivas da nossa cidade. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Voltaremos já. De volta, fique agora com a segunda parte da entrevista com o vereador de Fortaleza pelo PSB, Léo Couto. Também para este rompimento do senhor com o esquema do prefeito, não teve algum ranço das relações políticas do Zé Maria Couto, seu pai, enquanto vereador, e o hoje prefeito Sarto, também enquanto vereador? Me parece que no último mandato do Zé Maria teve uma disputa lá, no último mandato do Sarto, lá como vereador, teve uma disputa pela presidência da Câmara, e que o Zé Maria era o candidato da situação, e o Sarto, mesmo sendo membro da oposição, formou um grupo e conseguiu eleger o Arciron Gonçalves, presidente da Câmara, derrotando o Zé Maria. Me lembro de algumas... história, né? Me lembro de lampejos aí, né? Participei, era muito novo, devia ter uns 17, 18 anos. Eu acho que nunca ninguém lhe fez essa indagação, né? Sobre esse... Não, internamente já. Internamente, alguém já perguntou. Você que é um conhecedor aqui da política do nosso estado, né? Foi bem a fundo aí, viu, Edson? Mas eu não posso responder, na verdade, essa pergunta. Acredito que, da minha parte, eu não tenho nada contra o Sarto, pessoa física. Eu sempre digo, acho que eu estava comentando hoje até com o Carlos Mesquita, o líder Carlos Mesquita, que o Sarto não é inimigo do vereador Léo Couto. O prefeito Sarto não é inimigo do vereador Léo Couto. Hoje nós estamos adversários. Você dividir o que adversário político e inimigo são coisas diferentes. É adversário político. Você vê que eu não entro de maneira alguma na Câmara, Edson, em temas pessoais. Você vê que teve uma situação aí de um acidente do prefeito Sarto, que eu poderia ter surfado na onda ou falado alguma coisa, nem comentei. Nós tivemos uma situação, por exemplo, de um secretário, onde eu tive um embate 2 semanas antes. Depois teve uma situação na vida particular dele, também não citei, não comentei, porque eu acho que política é política, a vida pessoal de cada um corresponde a cada um. Eu pensei que eu ia ter uma vida, que a condução do mandato do prefeito fosse diferente, Edson. Eu pensei que a gente ia ter, eu pelo menos, por ter um conhecimento com o prefeito Sarto de longas datas, teria um diálogo maior, né, dentro do governo municipal, mas isso não aconteceu, né? Eu acredito que esse ranço não exista, porque nós votamos no Cláudio Pinho, eu vou falar do Cláudio já. Junto com o Cláudio Pinho, nós votamos no Sarto em 14, né? Na época, lá em São Gonçalo, acho que meu título ainda era de São Gonçalo da Amarante dessa época. Em 2018, toda a minha família, o Helder Couto, que foi vereador de Fortaleza, votamos no Sarto também para deputado em 2018. Eu me lembro que o túnel Eduardo da Fonte, ali, que foi colocado o nome na época do meu sogro, foi proposição do Sarto, né, ali na Borges de Melo. Então, assim, por minha parte, não tenho nenhum tipo de ranço. Bom, se ele tem com meu pai, eu acredito que, digamos assim, eu ia pagar essa conta aí por ter votado nele. Eu não sei se há ranço, eu também paguei porque eu conhecia o episódio, sim, né? Sim. E na política os episódios marcam, né? Sobretudo numa eleição para a mesa diretora. Mas foram momentos difíceis que meu pai já ganhou. Eu digo que meu pai ganhou 3 eleições de presidente da Câmara e perdeu 3. E acredito que por 2 por 1 voto. Mas enfim, é isso. E as situações que ocorreram, Edson, dentro, né, da gestão do prefeito, que foram totalmente na minha cabeça, contra a população. Né? E tudo na Câmara hoje se criou a narrativa que é culpa do governador.
Tudo é culpa do governador Elmano. Tudo é culpa do governador Elmano. Se aumentou as passagens, 60 centavos, é culpa do governador Elmano. A situação da saúde é culpa do governador Elmano. Isso nada mais é do que uma antecipação das eleições que estão por vir, Edson, que eu acredito que nós vamos falar também daqui a pouco sobre isso. Muito bem. Só por um dever de informar, deixar os nossos telespectadores, ouvintes, com as posições esclarecidas sobre isso. O acidente que você falou aí do prefeito Sato foi uma batida no carro que ele dirigia lá no município do Eusébio, aqui vizinho. E do episódio do secretário, foi o secretário Ferrúcio Feitosa, era uma briga pessoal e que envolveu o negócio de um gato. Tudo bem. Só para esclarecimento dos nossos telespectadores e internautas. O senhor é candidato à reeleição, vereador Léo Couto, e pelo PSB, se for? A política é muito dinâmica, né? A questão partidária que você está falando. Hoje eu estou no PSB, quero permanecer no PSB, quero reconstruir o PSB, estou à disposição para ajudá-lo, seja na presidência municipal, seja em diretório estadual, municipal, estou aqui para ajudar. Então, meu pensamento hoje, até porque não posso sair do partido, é ser candidato e colocar o nosso nome aí, né, a avaliação da população, se tudo que a gente fez nesses 2 anos, e enfim, no mandato, será avalizado novamente. Então, pretendo disputar a reeleição ano que vem e hoje, falando de hoje, pelo PSB. É muito bom a gente dizer exatamente hoje, porque na política amanhã acontece um outro fato. Tá aí o Elmano hoje é governador, né? Exatamente. E as pessoas não entendem. Olha, ele disse que ia ser candidato pelo PSB. Sim, mas hoje, amanhã o PSB mudou de posição, ou eu mudei de posição e não sou mais do PSB. Sim. Mas eu fiz essa indagação exatamente porque a gente sabe que está havendo uma negociação em termos nacionais das direções do PSB com o PDT sobre uma possível federação dos partidos, isso para as eleições de 2026. Mas, antes disso, os partidos já estariam compromissados em ajudar na eleição daqueles candidatos a prefeitos nos municípios que são muito próximos da agremiação. Por exemplo, o PSB não quer perder a Prefeitura de Recife. Né? O PSB tem um marco muito forte em Pernambuco, né? Não quer perder. Então, o PDT estaria propenso a não ter candidato lá e apoiar o candidato do PSB. O mesmo ocorreria aqui em Fortaleza, onde a Prefeitura de Fortaleza, para o PDT, tem uma significação muito importante. Aí, o PSB não faria restrições à candidatura à reeleição do prefeito Sarto. Como o senhor me disse que está meio por fora da movimentação do partido aqui, o senhor já chegou a ser informado alguma coisa sobre isso? Bom, como eu disse, né, conversei há uns meses atrás com o presidente Carlos Siqueira, presidente nacional, né, do PSB. Não tenho conversado desde as eleições com o ex-presidente Denis Bezerra, ex-deputado Denis Bezerra. Me encontrei algumas vezes em alguns eventos com o presidente Sérgio Rufino, presidente estadual. Então, por hoje, fazer parte da base do prefeito Sarto, hoje eu estou deslocado dentro do partido, né? Então, por esse motivo. Como eu disse, há todo um clima de reestruturação do partido a nível nacional, né? E acredito que o partido virá para a base do governador Elmano. Acredito. Por quê? Por toda a situação e pela esfera política a nível nacional. Então, assim, se você for fazer uma situação lógica, não teria muito sentido o PSB aqui não apoiar o governo do PT. Essa é a minha visão, né?
se especularam muito, né, a presidência estadual do Ceará para o ex-deputado Eudoro Santana, onde, no momento que fui indagado, eu acho que seria uma aquisição fantástica, exatamente para a gente fazer essa união dentro do partido, né? Mas, repito, Edson, assim, não sei dessas negociações aí entre estados, né, de apoiar, mas o que eu acredito, até pelo alinhamento que existe a nível nacional, que o PSB também se alinhará aqui ao governo Elmano, ao governo PT. Muito bem. Só o tempo dirá isso, né? Até porque o PSB tem reclamado muito a partir das eleições passadas, porque mesmo depois de decidir apoiar a candidatura do presidente Lula, o PT não abriu mão de ter um candidato próprio ao governo do estado de São Paulo, onde o ex-governador Márcio França, que é um dos nomes nacionais da agremiação, queria ser o candidato, né? Nosso ministro dos Esportes e Aeroportos, né? Sim. Mas, falando aqui do nosso torrãozinho aqui, o que é mesmo esse bloco independente? Bloco independente nem é situação nem é oposição. O que é esse bloco independente que os senhores criaram lá na Câmara Municipal? Bom, o bloco independente, como eu falei aqui, relatei no começo, foi um bloco que foi criado entre vereadores de vários partidos. É um bloco plural. Nós temos 2 vereadores do PDT, que é da base do governo, do partido do prefeito. Nós temos o Danilo Lopes, do Avante, né? Eu e o Eudes, vereador Eudes Bringel, que é do PSB, Estrela Barros, enfim. Como nós não tínhamos no regimento interno o poder de criação desse bloco, Edson, nós pleiteamos a liderança da oposição, que hoje fazem parte também o PSOL, o PT, enfim. Eu acho que esse bloco foi pensado até pelo vereador Júlio Brise, nossa deputada Ana Paula, vereadora, deputada Ana Paula, que está representando muito bem a Câmara Municipal, os enfermeiros lá na Câmara Federal. Queríamos ter uma postura aberta, que a gente pudesse falar abertamente. O vereador Júlio Brise hoje, por exemplo, foi muito criticado hoje para falar sobre a questão do partido, falar sobre a questão do PDT, a questão interna do PDT, a situação do André Figueiredo, que estava falando de algumas obras aí, do governo, até obras do CID, né? Então nós temos ontem ou foi anteontem, Edson Silva, nós tivemos o vereador John Monteiro, que é da base do partido do prefeito. Até bem pouco era secretário. Até bem pouco era secretário, fazendo duras críticas ao prefeito Sarto, falando que os secretários tinham que sair dos seus gabinetes e ir visitar a buraqueira que está na nossa cidade, a situação do Vicente Pison, que é o bairro dele. Hoje nós tivemos já um embate lá entre o Carlos Mesquita e o vereador Adail, 2 vereadores do PDT, onde o Adail estava criticando porque que a base estava apoiando mensagens da oposição. Então, assim, está muito confuso, Edson, essa administração. Eu sempre digo que pela falta de diálogo, pela falta de conversa que o prefeito não tem, isso aí nos bastidores, os vereadores da base reclamam quase que diariamente, está se fazendo um espelho do paço municipal na Câmara de Fortaleza. Bom, então esse bloco independente vai ou estar ao lado em determinados momentos da oposição, ou independente realmente, né? Quer dizer, distante de oposição e situação. Vereador Danilo ontem, acho que criticou a situação da saúde de algum hospital do governo do estado, né? E hoje nós estamos liderados por ele. Faz críticas ao governo, faz críticas à prefeitura. Enfim, eu acredito que é um bloco eclético e que teve que se incorporar à oposição devido também ao regimento da casa que não permitia ter um bloco independente. Vamos agora para a nossa última pausa. Retornaremos já.
Voltamos e agora fique com a última parte da entrevista com o vereador Léo Couto. Bom, nós estamos há pouco mais de um ano da campanha municipal. O senhor acha que a Câmara vai viver momentos mais tensos ou vai continuar com esse clima que hoje existe entre os vereadores? O clima já está assim esquentando. A gente vê semanalmente, Edson Silva, alguns embates de pessoas que são mais para o lado do governo estadual, outros puxando mais para o lado do poder municipal, e eu acredito que já se antecipou as eleições de 2024, né, onde, como eu acabei de dizer aqui, boa parte dos vereadores, né, e eu acho que é uma estratégia que a base do prefeito Sarto está usando, tentando diminuir, né, as ações que o governador Elmano vem fazendo nesses 6 meses, onde não se vê que já está há 2 anos e meio de administração do prefeito Sarto, e nós temos vários problemas na nossa cidade, que a saúde é o calcanhar de Aquiles, eu acho, do prefeito Sarto, onde toda semana eu cito que de 10 emergências, 4 estão fechadas. Né? Eu tenho certeza que dos 43 vereadores, 100% recebe diariamente ligações falando de alguma pessoa que está no hospital ou de alguém que está enfermo, precisando dos hospitais, e semanalmente nós temos uma narrativa criada pela base que a culpa é dos repasses do governador Elmano, o preço das passagens de ônibus aumentou pelo repasse do governo, enfim, narrativas estão criadas já visando o ano eleitoreiro. Né? Nós temos está tendo uma dificuldade muito grande na própria base do PDT, já visto que eu acabei de dizer que o próprio líder do PDT hoje transita aí nesse bloco de oposição, de independência, a própria enfermeira Ana Paula, relatei aqui do John Monteiro, que fez duras críticas ao prefeito Sarto. Então, está muito complicada a vida dentro do PDT e esse racha provavelmente deve ter aí 2 ou 3 candidatos, se a gente falar aí de PT, o próprio PDT e outro candidato que pode vir a acontecer, outra candidatura, né? Vereador Léo Couto, nós estamos falando aqui nas divergências macro, mas na verdade também há divergências entre os próprios vereadores, porque a disputa pelo voto é uma disputa realmente, até certo ponto, ferrenha, né? Embora o senhor tenha dito aqui, logo no início, quando eu perguntei a diferença do modo de fazer política do seu pai, do seu avô, para a sua de hoje, o senhor mostrou aí o avanço da internet, que você pode fazer uma mensagem hoje e ser vista por milhares de pessoas. E naquela época, o seu pai, o seu avô, mais difícil ainda, para poder falar para um grupo de 100 pessoas, tinha que fazer várias reuniões no mesmo dia. Mas naquela época também tinha uma disputa muito centrada nos bairros de Fortaleza. Por exemplo, o seu avô e o principal concorrente dele lá, que era o Antônio Costa, naquela área ali de Antônio Bezerra, né? Quer dizer, os dois, Antônio Costa e Gerôncio Bezerra, foram vereadores ao mesmo tempo, deputado estadual também. Depois vieram os filhos, o Zé Maria continuou e o filho do Antônio Costa não continuou, teve apenas 1 ou 2 mandatos, o Sérgio Costa, né? Depois se meteu aí na área da religião. Essa disputa dos vereadores nos bairros ainda existe? Em alguns bairros, sim. Você tem os vereadores de bairro, né? Você falou Antônio Bezerra aí, o Adail, por exemplo, é um vereador que tem uma concentração forte no bairro dele. Né? O vereador Pepecel tem uma concentração forte ali no Conjunto Palmeiras. Né? Então, essa disputa, o John Monteiro, que eu acabei de citar aqui no Mucuri, então, existe vereadores de bairro que tem ali 50%, 60%, até 70% da sua votação lá. Né? Eu me dou muito bem com todos os vereadores, tento colocar todas as situações as mais claras possíveis, e lhe coloquei uma diferença que é a internet, que é a questão da reverberação, né, das nossas falas, das nossas ações nas redes sociais.
mas eu acho que a fundamental da mudança que nós tivemos aqui nesses 40 anos, 20 anos, né, que eu pude ver também, eu poder dar mais pertencimento à população do que é necessário, do que o pertencimento, do que a política faz na vida das pessoas. Né? Nós temos vários projetos que eu participei na época da Casa Civil, que hoje fazem a diferença na vida das pessoas. Eu fui visitar um projeto de esporte, só para dar um exemplo, essa semana, onde tinha uma menina de 10 anos, né, que ela estava participando desse projeto, Edson Silva, de esporte, e que antes ela era aviãozinho de droga, apenas com 10 anos de idade. Ela passava o dia todinho nas ruas, ia para a escola ainda, graças a Deus, mas passava o dia todinho nas ruas. E hoje ela estava fazendo capoeira, estava fazendo jiu-jitsu, certo? E tinha transformado a vida dela e tinha tido uma esperança agora. Antes, ela não tinha o futuro. Eu perguntei a ela o que é que ela queria ser há 10 anos na frente, 20 anos na frente, e ela disse que queria ser um atleta. E antes, ela não tinha esperança. Nós transformamos ali a comunidade do Buraco da Gia, um abraço para meu amigo Jean, ali no Antônio Bezerra, sem nenhum tipo de animosidade com meu amigo Adail Júnior, com quem me dou muito bem, tá? Não tenho nenhum tipo de acirramento ali dentro do Antônio Bezerra com ele, pertencimento. As pessoas, todo domingo, eu fiz uma rifa, Edson Silva, doei um ventilador, uma coisa, fizeram uma rifa, compraram as tintas, e todo domingo as pessoas iam lá voluntariamente fazer a pintura da quadra. Aquilo deu pertencimento para quando se fosse uma pessoa lá fazer uma pichação, a vizinha lá que passou o dia todinho pintando e dizer, meu filho, não faça negócio desse não. Nós passamos o dia todinho aqui pintando, fizeram a feijoada para mim, nós conseguimos ali ser o mais votado ali daquela comunidade, ali perto da Cione da Misterral. Então, hoje, essa aproximação, esse relacionamento, né? Essa mudança do terceiro setor, nós estamos transformando a favela do Inferninho lá no Beco Céu. Né? Antes era um beco usado só para coisa ruim, era uma escuridão. Nós estamos transformando junto com a Gerando Falcões. Nós tivemos com o Edu Lira, com o governador, que nós vamos fazer totalmente esse laboratório de pessoas. São mais de 200 famílias no Quintino Cunha que serão impactadas, Edson Silva, através do terceiro setor. Mas eu fui lá em São Paulo visitar a Gerando Falcões, trazer essas experiências, apresentei ao governador Elmano, junto com alguns empresários aqui, a Aline da Cearense, a Tiziana Rolim, da Serrolim. Como eu disse, os empresários também, quando vê que chega lá na ponta, também ajudam. A Onélia Santana, da SPS, também está fazendo um laboratório que vai fazer novos empreendedores aqui na periferia da nossa cidade. Então, essa também é uma diferença muito grande e que eu trabalho intensamente para tentar mudar, nem que seja através do esporte, a vida das pessoas e a periferia da nossa cidade. Porque, Edson, não adianta a gente tirar as pessoas da periferia para os grandes centros. A gente tem que tentar transformar a periferia. Você sabe quantas gerações, Edson, quantas gerações é necessária para uma pessoa preta, pobre, que nasceu na periferia, ter um êxito de uma pessoa que nasceu aqui na Aldeota? São 9 gerações, Edson. Então essas pessoas precisam de oportunidade. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar esperança dentro dessas pessoas. Bom, quando eu perguntei ao senhor sobre essa história de bairros, é porque eu entendi que um entrevero que o senhor teve com o secretário Ferruccio Feitosa, que o senhor não citou o nome aí, mas citou, não é? Teria sido por causa de uma obra num dos bairros. É um bairro que o senhor aposta nele? Que bairro é? Na verdade, eu não tenho nenhuma desavença com o secretário Ferruccio, sempre me dei muito bem com ele. Achei só que ele foi infeliz, né, em ter entrado nas minhas redes sociais para falar, me chamar de vereadorzinho, dizer que eu estava mentindo. Eu simplesmente, Edson, e aí falar que até para os ciclistas da nossa cidade, nós fizemos um projeto chamado de APCC, que é a Área de Proteção ao Ciclista de Competição, onde existem vários estados, né? O ciclismo aqui na nossa cidade movimenta milhares de reais, movimenta milhares de empregos aqui em todo o estado, né? Eu tenho amigos, colegas que fazem parte, né, do ciclismo de competição, e o prefeito Sarto aprovou essa lei, né, sancionou a lei, mas não colocou em prática. E eu fui ali para perto da cidade Fortal, na Avenida Aldir Mentor, que a nossa proposição coloca ali Aldir Mentor
para ser uma PCC é de 4 horas da manhã a 7 horas da manhã, Edson, né? Ali é o Dimentor, perto da cidade de Fortão, a cidade tem pouco tráfego, pouco trânsito, então é o local ideal. Mas isso não é o Léo que está dizendo, isso foi conversado com a sociedade, foi conversado com a classe de ciclismo, e eu simplesmente fui cobrar. Se a lei existe, por que ela não estava sendo cumprida? E no momento que eu cobrei, eu disse, ó, inclusive, nós temos aqui vários buracos na via que dá o Dimentor. Mas, no outro dia ou 2 dias depois, ia ter uma competição de ciclismo, exatamente da Dimentor, e parece que ele tapou lá os buracos, mas eu não estava falando dos buracos, eu estava falando da lei. E aí ele entrou nas minhas redes sociais, sábado à noite, e foi dizer que era um vereadorzinho, que etc., né? E causou um embate lá na Câmara Municipal, onde inclusive o presidente Gardel teve que intervir, né, e pedindo respeito. Eu acho que um secretário... Aliás, ele foi duro no pronunciamento dele, né? Entendeu? E reclamar o respeito dos secretários. Exatamente. Então, eu acredito que não tenho nenhum tipo de... Não tenho absolutamente nada contra o secretário Ferrúcio, não tenho absolutamente nada, mas eu acho que ele fez uma falha infeliz. Só para a gente aclarar essa questão. Claro. O vereador Léo, o senhor do PSB, todos os candidatos, todos os filiados ao PSB que pretendem ser vereadores de Fortaleza, óbvio que tem muito interesse na eleição municipal, né? Se o partido tiver um candidato, melhor ainda, né? Sim. Para os candidatos a vereador. E nesse instante, embora os políticos, todos, o senhor e todos os outros políticos, possam dizer que, e a maioria diz, que está muito cedo para se falar de candidatos, para se falar de eleição de 2024, quando está todo mundo trabalhando a eleição de 2024. Né? Assim, o próprio PDT, que já fez encontro na periferia de Fortaleza, o PT faz um encontro agora, neste fim de semana, também em Fortaleza, o PL já estruturou a sua Comissão Provisória Municipal de Fortaleza. Lançou candidato, né? Parece já. Não lançou ainda, mas oficialmente, mas extraoficialmente já tem candidato, né? O União Brasil, que é do capitão Wagner, também já está rondando a periferia de Fortaleza. E não se vê, não se ouve falar em movimentação do PSB. Como é que vocês, filiados, estão experimentando este momento, a angústia ou não? Bom, como eu disse, o partido hoje, aqui no Ceará, ele teve uma queda muito grande, né? Hoje nós não temos um deputado federal, nós não temos um deputado estadual, nós temos alguns vereadores e vice-prefeitos e prefeitos aqui no estado. Em 2020, o partido caminhou junto, né, com o PDT. Acho que não está muito cedo para a gente discutir a eleição 2024, Edson Silva. Eu acho que a gente tem que discutir os problemas da nossa cidade. Eu acho que a gente tem que sim, discutir o problema do estado e de todas as cidades aqui do Ceará. Mas com relação ao partido, ao PSB, como eu lhe disse, eu não tenho como lhe dar nenhum posicionamento, né, agora, devido, primeiro, nós estamos aqui todos com comissões provisórias, né? Como é que ficará as comissões provisórias nos próximos, acredito que nos próximos meses, acredito que no próximo mês já será definido aqui, terá alguma reestruturação. Então, hoje eu não tenho nenhum tipo de diálogo, como eu lhe falei, né, com a presidente estadual e nem municipal do PSB. Então, fica muito difícil saber quais os rumos que o partido tomarão no ano de 2024. O que eu posso dizer é que eu estou aqui à disposição, né, para servir ao partido, né? Não sei se teremos um novo presidente estadual, Edson Silva, não sei se teremos um novo presidente municipal. Acredito que nos próximos, como eu lhe falei, repetindo aqui já pela terceira vez, teremos uma reestruturação a nível nacional e aqui no Ceará também não será diferente. Mas tudo indica, pelo alinhamento a nível federal, que teremos um alinhamento aí com o PT. Essa é a minha opinião, não, né, fazendo uma análise, entendeu, Edson Silva? Nós vamos ter a janela, que se chama a janela partidária, né, que é quando os vereadores poderão mudar de partidos lá para
É abril, né? É março até abril, acho que é o mês de março. Exatamente. Mês de março. Até abril, março, abril. E há quem diga que o senhor estaria muito próximo do PT. Tanto que, inclusive, quando o seu nome é citado, algumas pessoas demonstram uma certa ciumeira por conta da sua ligação com o Palácio da Abolição. Tem político que diz que o senhor é mais bem aquinhoado lá do que deputados da base, da liderança do governo. Uhum. Tem isso mesmo? Eu tenho uma... Bom, primeiro agradeço se alguém acha que eu tenho... que eu estou sendo... Que eu tô sendo, não agradecer, não, porque eu queria agradecer dessa importância toda que as pessoas estão dando para o vereador, né, de Fortaleza se comparar a um deputado. Então, acho completamente tapafúrdia uma comparação de um deputado estadual. É porque a maioria dos deputados não tem nada. Ontem me dizia um assessor do governador que poucos deputados estaduais têm muito e a maioria não tem quase nada. Por isso o governo estaria tirando do que tem, fazendo a divisão lá, tirando de quem tem muito para dar quem tem pouco. Pois é, eu falei nesse sentido, porque achar que um vereador de Fortaleza, né, pode ter a mesma dimensão de um deputado estadual em um governo, né, eu acho completamente, enfim, sem nexo essa comparação. Mas, assim, eu tenho uma proximidade no Palácio da Abolição, porque eu trabalhei no Palácio, tenho muitos amigos, tenho muitos colegas lá, né? Fui um dos coordenadores da campanha do governador Camilo, do ministro Camilo, senador Camilo e governador Elmano em Fortaleza, mas com relação ao PT, né, para falar com relação ao PT, eu recebi até alguns convites de alguns deputados e alguns colegas, né, a nível até de brincadeira, Edson, né, para ir para o partido, para compor o partido. Aí disse, rapaz, como é que eu vou? Já recebi vou até dizer, recebi do PT, já recebi do Republicano, meu amigo Chiquinho Feitosa, já recebi, chegou aqui, do AGI também, que hoje está até na base do Roberto Cláudio. Então, essas especulações, né, são normais no partido. Eu não posso nem sair do partido. Você citou a questão da janela partidária, que vai ser só em março. Mas o Partido dos Trabalhadores é um partido importante, é um partido único, Edson Silva, que eu sempre digo, rapaz, o PT é diferente de todos os partidos, né? Eles sempre caminham juntos, eles sempre é um partido forte nacional. Então, aí provou, mais ou menos com a eleição, né, do governador, do presidente Lula, e a política é dinâmica. Se eu dizer para você que eu não tenho a possibilidade de ir para o PT, ou para o próprio Republicanos, ou para o AGI, enfim, eu acho difícil só ir para o PDT nesse momento, Edson Silva. Mas o PT é uma possibilidade que a gente pode estar analisando. Na época, nós estamos no meados aqui, terminar o primeiro semestre, nós estamos falando coisa aqui de março. Então é muito difícil a gente fazer uma previsão. Mas se você perguntar para mim, Léo, existe alguma possibilidade de você ir para o PT? Eu diria que sim, né? Tanto para o PT como também para outro partido. Está entendendo? Vereador Léo Couto, eu sou muito grato pela entrevista que o senhor acaba de nos conceder. Desejo sucesso ao senhor, que aproveite a juventude e tenha muitos outros mandatos. Obrigado. Obrigado, Edson. Obrigado a todos vocês, a esse espaço importante que a gente teve aqui para falar de alguns posicionamentos nossos. Gostaria de deixar aqui até o meu Instagram, que é @LeoCoutoBezerra, para acompanhar nossos pronunciamentos, né, os nossos projetos e o nosso dia a dia na Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigado, Edson. Obrigada a todos pela audiência do nosso programa. Bom final de semana e esperamos você na segunda-feira. Até lá!